Essa questão aqui eu já resolvi no canal, ela é da AFA 2016. E ela faz uma pergunta aqui, do tipo verdadeiro ou falso, e para você responder, você precisa saber o que é isso. O foco da parábola. Ou seja, você tem que encontrar a distância entre o vértice e o foco da parábola. O vértice é fácil a gente encontrar, né? A gente estuda isso aqui desde lá da álgebra do ensino fundamental. Agora, o foco não é ensinado no ensino fundamental. O que é o foco de uma parábola e como é que a gente localiza ele? Então, nesse vídeo, vamos aprender a encontrar o foco de uma parábola. Você sabe que são muito comuns questões de geometria analítica que pedem os focos da elipse e da hipérbole, mas eles podem pedir foco da parábola também. Então vamos ver como é que se faz isso. Lugar geométrico, calma aí, esse vídeo não é sobre parábola? Só que a parábola é um tipo de lugar geométrico que tem uma determinada propriedade, né? Então a gente precisa começar aqui recordando o que é um lugar geométrico. Com certeza você já sabe o que é isso. Se você não sabe, é só uma questão de relembrar. Lugar geométrico é um conjunto de pontos que possuem uma determinada propriedade em comum. O lugar geométrico mais michuruca que a gente pode exemplificar talvez seja a circunferência. Olha aqui, digamos que você tenha um ponto O conhecido e fixo, e você quer descobrir um ponto P, de tal forma que a distância desse ponto P até esse ponto O fixo seja um valor constante que nós vamos chamar de D. Esse ponto P que eu desenhei a uma distância D, se eu tivesse aqui régua e compasso, bastaria pegar uma régua, traçar um segmento de reta com essa medida D, e aí marcaria um ponto P ali. Agora, a gente poderia traçar outros pontos P com essa propriedade, a uma distância D do ponto O dado. Por exemplo, a gente podia traçar o ponto P aqui, ó. Ou então aqui. Ou então aqui. Ou aqui. Quer dizer, na verdade, nós temos uma infinidade de pontos P que satisfazem a essa condição. Ou seja, a distância desse ponto P que a gente quer achar até o ponto O, que é fixo, que é dado, é um valor constante que nós estamos chamando de D. E onde é que estão todos os pontos P que possuem essa propriedade? São os pontos que estão nessa circunferência. Uma circunferência com centro no ponto O e com raio igual a D. Então, todos esses pontos P aqui têm essa propriedade geométrica em comum. Eles distam D desse ponto O dado. Então, nós dizemos que essa circunferência de centro O e raio D é o lugar geométrico dos pontos P, de tal forma que essa distância de P até O seja esse valor constante igual ao raio. Será que vocês conhecem outros lugares geométricos? Sim! Vamos ver um outro aqui. Vou mostrar aqui um outro lugar geométrico bastante conhecido. Digamos que a gente tem aqui dois pontos conhecidos, fixos, A e B, e você quer descobrir onde que pode estar um ponto C, de tal forma que as distâncias de C até A e de C até B sejam iguais. Então, a gente quer que aconteça isso aqui. CA tem que ser igual a CB. Onde poderia estar esse ponto C? Podia estar em vários lugares, né? Por exemplo, eu fiz aqui uma figura numa determinada posição que tem essa propriedade, CA igual a CB. Mas o ponto C podia estar em outros lugares. Aqui, por exemplo, ou aqui, ele podia estar assim no ponto médio de AB, né? O ponto médio de AB tem essa propriedade, ele tem CA igual a CB, se o C for o ponto médio de AB. Mas você pode observar que são infinitos os pontos que têm essa propriedade. Esse lugar geométrico é uma reta perpendicular ao segmento AB e passa pelo seu ponto médio. Essa reta se chama mediatriz. Então, se você pegar a reta que é perpendicular ao segmento AB, passando pelo seu ponto médio, qualquer ponto C dessa mediatriz vai ter essa propriedade. CA vai ser igual a CB. E por que isso acontece? É porque você vai ter aqui dois triângulos congruentes.
você mostra facilmente que esses triângulos vão ser iguaizinhos. São triângulos congruentes. Eles são triângulos retângulos, eles têm esse cateto comum e tem esses dois catetos aqui iguais e as suas hipotenusas vão ser iguais. Se você pegar o ponto C em qualquer outro lugar dessa mediatriz, vai acontecer a mesma coisa. Você também vai ter dois triângulos semelhantes. Então, você vai ter CA igual a CB. E como é que você desenha essa mediatriz? Você pode precisar desenhar isso usando compasso, régua, esquadro. Como é que a gente faria isso? Muito simples. Uma forma é a seguinte: você liga os pontos A e B e pega o seu ponto médio. E aí você vai traçar, passando por M, uma reta perpendicular a esse segmento AB. Essa reta perpendicular ao segmento AB, passando pelo seu ponto médio, é justamente a mediatriz do segmento AB. Então, para qualquer ponto C localizado nessa mediatriz, você vai ter as distâncias CA e CB iguais. Então, isso aqui é um outro lugar geométrico que a gente tem que conhecer, né? Tem uma outra maneira de traçar a mediatriz de um segmento com a ajuda do compasso. É o seguinte: você vai desenhar duas circunferências com centro em A e centro em B e com raios iguais. Raios iguais pode ser qualquer valor do raio, desde que as circunferências tenham pontos de interseção. Então, aqui nesse exemplo, traçamos duas circunferências com centros em A e B, com raios iguais. E aí nós encontramos dois pontos de interseção. Vamos chamar esses pontos de interseção de D e E. Esses pontos D e E são pontos da mediatriz. Por quê? Porque eles têm distâncias iguais de A e de B, porque os raios não são iguais. Então, D pertence à mediatriz, E pertence à mediatriz. Sendo assim, a mediatriz é a reta que passa por eles. Então, isso aqui é uma outra maneira de você traçar a mediatriz de um segmento com a ajuda do compasso. Ok, então antes de apresentar a parábola, vamos ver mais um lugar geométrico aqui, rapidinho, bastante famoso, que você usa em muitos problemas. É o seguinte: eu quero encontrar pontos de tal forma que a distância desses pontos, as duas retas, sejam iguais. Então, digamos que a gente queira isso aqui. Eu quero encontrar um ponto D de tal forma que a distância de D a uma reta seja igual à distância de D a outra reta. Claro que tem vários pontos com essa propriedade, né? Por exemplo, todos esses pontos D aqui que eu estou variando têm essa propriedade. E, aliás, o ponto D também pode estar do lado de cá. Vamos deixar esse aqui, vamos colocar um outro ponto aqui com essa propriedade. Então, eu fiz aqui um ponto C que tem distâncias, as duas retas, iguais. Aqui eu só não desenhei o ângulo reto, tá? Mas considere que são ângulos retos para medir as distâncias. Então, nós temos também uma infinidade de pontos que tem essa propriedade. Então, qual é o lugar geométrico de todos os pontos que tem essa propriedade? Esse lugar geométrico é esse par de retas, as bissetrizes desses dois ângulos. Todos os pontos das bissetrizes são equidistantes das duas retas dadas. Claro, porque se você tiver distâncias iguais aqui, esses dois triângulos vão ser congruentes. Então, esses ângulos vão ser iguais. A gente normalmente aprende bissetriz é uma reta que divide um ângulo ao meio. Mas além disso, tem essa outra propriedade que é equivalente. Certo? E como é que a gente traça as bissetrizes? Bom, para traçar as bissetrizes, você vai precisar de um compasso. Então, vamos construir uma circunferência que tem centro no encontro das retas e um raio qualquer. Agora, vamos tomar os pontos onde essa circunferência encontra as retas dadas. Vamos chamar esses pontos de C e E. Agora, você vai construir outras duas circunferências com centros nesses pontos. Então, vamos construir uma circunferência com centro aqui e outra com centro aqui. E os raios têm que ser iguais. Então, traçamos aqui duas circunferências de mesmo raio com centros nesses dois pontos dados. Essas circunferências vão se encontrar aqui nesse ponto e aqui nesse ponto. Esse ponto de encontro das circunferências tem esse outro aqui, mas vamos pegar esse aqui porque esse aqui dá mais precisão no desenho.
o ponto que está mais longe. Então a bissetriz passa por esse ponto, porque você vai ter aqui triângulos semelhantes, essas distâncias vão ser iguais, ângulos iguais, etc. Então a figura é totalmente simétrica, o que acontece de um lado é igual ao que acontece do outro lado. Então esse ponto aqui é um ponto da bissetriz. Então agora é só ligar o ponto de encontro das retas a esse ponto que você encontrou e lá está a sua bissetriz. Você pode fazer a mesma construção para o outro lado e vai encontrar a outra bissetriz. Então, usando compasso e régua, você pode facilmente traçar as bissetrizes. Então, certo, chega de bissetriz, agora vamos passar para a parábola. Então, finalmente, vamos começar a história da parábola. A história da parábola é a seguinte. Digamos que a gente tem aqui um ponto, que nós vamos chamar de F, e uma reta qualquer. Nós queremos encontrar pontos que sejam equidistantes dessa reta e desse ponto. Ou seja, eu quero encontrar pontos B de tal forma que as distâncias de B até esse ponto seja igual à distância de B até essa reta. Essas distâncias têm que ser iguais. Aqui não está muito igual não, né? Olha aqui, estão bem diferentes. Pois é, não é qualquer ponto que tem essa propriedade. Então olha que a gente já viu a mediatriz que fala da distância de um ponto a dois pontos dados. E vimos também a bissetriz que fala das distâncias de um ponto a duas retas dadas. Aqui a gente tem uma mistura, né? Distância para um ponto e distância para uma reta. E aqui não está igual, né? Como é que a gente faz para encontrar os pontos que têm essa propriedade? Bom, tem um ponto aqui que eu já vi que tem essa propriedade. É o ponto médio desse segmento. Se você pegar esse ponto, traçar uma perpendicular a essa reta e pegar o ponto médio desse segmento, você vai ter pelo menos um ponto que tem essa propriedade, né? Mas será que é o único? Claro que não, tem um monte de pontos. Tá, e como é que a gente encontra esses outros pontos? Olha só, eu vou construir um ponto que tenha essa propriedade localizado exatamente em cima desse ponto Q qualquer que eu coloquei aqui. Q é um ponto qualquer dessa reta, eu quero encontrar qual é o ponto acima do ponto Q que tenha essa propriedade, distâncias iguais para Q e para F. Tá, digamos que a gente tem aqui então um ponto que tenha essa propriedade, distâncias iguais para K e para K. Bom, distâncias têm que ser iguais? Lembre-se que isso aqui é uma perpendicular a essa reta, né? Aqui não é perpendicular, aqui é um segmento qualquer, mas aqui vai ser sempre perpendicular. Então, para cada ponto Q que a gente pegar aqui, sempre vai existir um ponto P, de tal forma que essas distâncias sejam iguais. Essa distância tem que ser igual a essa distância. Então, olha só, já que essas distâncias são iguais, a gente pode dizer que o ponto P pertence à mediatriz desse segmento QF. Mas é claro, essa mediatriz vai variar, né? Cada ponto Q que você pegar aqui, você vai ter uma mediatriz diferente. Mas sempre vai valer essa propriedade. O ponto P pertence à mediatriz do segmento FQ. Então, olha só como é fácil encontrar o ponto P. Pega um ponto Q qualquer aqui nessa reta. Eu quero achar onde está o P correspondente. Você vai primeiro traçar a mediatriz desse segmento. Depois, você vai levantar por Q uma perpendicular a essa reta aqui. O lugar onde essa reta perpendicular encontrar essa mediatriz é o seu ponto P. Então, muito simples. Você quer encontrar um ponto P qualquer aqui. Traça a mediatriz do segmento QF. Depois você vai levantar uma perpendicular a essa reta dada, que é uma reta fixa, passando por Q. A interseção dessas duas vai ser o seu ponto P. E é claro, para cada ponto Q que você tomar, você vai ter um ponto P diferente. Olha só a trajetória que o P está seguindo. Não lembra uma parábola? Tá, então vamos desenhar essa parábola.
Então aí está a nossa parábola. Essa reta aqui, que é a reta dada, ela é chamada de diretriz. Esse ponto F dado, ele é chamado de foco. E tem outro ponto que vai aparecer aqui, que é chamado de vértice. É esse ponto de mínimo da parábola. É o vértice que você já conhece lá da álgebra, né? Bom, e finalmente, se você traçar uma reta passando por F perpendicular à diretriz, você vai ter o chamado eixo da parábola. Ele é o eixo de simetria da parábola, né? Observe que o ponto V, o vértice, ele também atende à propriedade da parábola, ou seja, a distância do V ao foco é igual à distância de V até a diretriz. Sendo assim, essas duas distâncias aqui são iguais. Essa distância é igual a essa distância. Então, a distância entre o vértice e o foco é igual à distância entre o vértice e a diretriz. Ah, e mais uma propriedade aqui. Lembra daquela mediatriz do segmento FQ? Essa mediatriz do segmento FQ, ela é tangente à parábola. Eu vou demonstrar isso depois, tá? Isso tem a ver com o funcionamento do espelho parabólico e da antena parabólica. No espelho parabólico, você, na verdade, não tem uma parábola, você tem um paraboloide. É uma parábola tridimensional, né? É como se você girasse a parábola em torno do seu eixo. Você vai ter uma superfície parabólica. No caso da antena parabólica, eles colocam o sensor para captar a imagem que vem do satélite exatamente no foco dessa parábola. E no caso do farol, que usa isso, eles colocam a lâmpada exatamente no foco dessa parábola. Essa questão aí da antena parabólica e do espelho parabólico eu vou mostrar depois, tá? Mas o importante agora é você observar que essas duas distâncias são iguais. A distância do foco ao vértice é igual à distância do vértice até a diretriz. Nós vamos utilizar essa propriedade para localizar o foco da parábola. E também vamos usar essa propriedade para deduzir a equação da parábola. A gente já sabe o que é a equação de uma parábola, né? Y igual a x2? Pois é, mas já foi demonstrado que y igual a x2 é uma parábola, ou seja, que a curva y igual a x2 atende a essa propriedade da parábola, ou seja, que você vai ter ali distâncias sempre iguais? Vamos demonstrar isso. Muito bem, então vamos voltar para o nosso problema de geometria analítica. É para encontrar a distância entre o foco e o vértice, né? Bom, a gente sabe que problema de geometria analítica requer equações cartesianas envolvendo x e y. Você conhece a equação cartesiana de uma parábola, né? Como, por exemplo, y igual a x2. No caso, a parábola desse problema é um pouco diferente, é isso aqui. Bom, eu podia simplesmente dizer que para encontrar a distância entre o foco e o vértice, é só você pegar esse coeficiente de x aqui e dividir por 4, mas aí seria receita de bolo, né? De onde saiu isso? Observe que essas formas aqui de representar uma parábola, elas não dão uma descrição de onde fica o foco. Você até pode descobrir o vértice, né? Desde lá da álgebra do ensino fundamental, você aprendeu a calcular as coordenadas do vértice de uma parábola. Agora, lá eles não falam nada a respeito de foco. Por isso que eu precisei mostrar essa nossa interpretação geométrica da parábola. Parábola é uma figura da geometria plana que tem um foco e uma diretriz e todos os pontos da parábola são equidistantes desse foco e dessa diretriz. Então, essa distância é igual a essa. Isso vale para qualquer ponto da parábola. Se você pegar todos os pontos do plano que tem essa propriedade, você vai encontrar a parábola. Certo? O que a gente precisa fazer é mostrar que essa parábola definida lá pela geometria plana é exatamente uma parábola como essa definida aqui pela geometria analítica. Você se lembra quando você conheceu a parábola pela primeira vez? Normalmente é essa aqui que se usa, né? Lá no 9º ano, eles fazem assim, constroem uma tabelinha de valores de x e y. Por exemplo, se você tiver y igual a x2, se a gente tiver x igual a 0, o y vai valer 0 também. Se a gente tiver x igual a 1, o y vai ser 1 ao quadrado, que é 1.
Se a gente tiver x igual a 2, o y vai dar 4. E para x igual a 3, o y vai dar 9. Isso vale também para menos 1, menos 2 e menos 3. Porque você está elevando ao quadrado, vai dar a mesma coisa, né? E aí a gente constrói um gráfico. Para x igual a 0 dá 0. Para x igual a 1 dá 1. Menos 1 também. Para x igual a 2, você vai ter 4. Para menos 2 também. E para x igual a 3, você vai ter 9 para menos 3 também. E aí, ligando esses pontos, nós temos uma curva chamada parábola. Claro que a parábola só vai aparecer se você tiver aqui infinitos pontos, né? Então, a parábola é apresentada desse jeito, né, pra gente. E a gente aceita. Tá bom, isso aí é uma parábola, beleza. Agora, isso aqui eu defini de um jeito completamente diferente, por um caminho completamente diferente. Será que isso é a mesma coisa que isso? Então, o que a gente tem que fazer é pegar essa nossa definição geométrica e mostrar que, algebricamente, ela recai nisso. Então, vamos deduzir a equação cartesiana da parábola baseada nessa definição geométrica que a gente mostrou aqui. Então, digamos que a gente tem aqui essas duas informações, a reta e o ponto. Quer dizer, a diretriz e o foco. Bom, e o que diferencia uma parábola de outra é justamente essa distância aqui, né? A distância entre esse ponto e essa reta dada, que você pode ter esse ponto mais para lá, mais para cá, né? Bom, digamos que essa distância, então, seja o nosso parâmetro. Então, a distância entre esse ponto dado e essa reta é o parâmetro dessa parábola. Vamos chamar de parâmetro. Então, definição. O que é o parâmetro de uma parábola? É a distância entre o ponto dado, que a gente sabe que se chama foco, e a reta dada, que a gente sabe que se chama diretriz. Então, nós temos já essa nomenclatura aqui, foco e diretriz. A distância entre o foco e a diretriz a gente chama de parâmetro da parábola. Se o ponto estiver muito próximo, a parábola vai ter um determinado formato. Vai ficar uma parábola pequenininha, né? Pequenininha maneira de dizer, porque você sabe que ela é infinita. Se você tiver essa distância maior, aí a parábola já vai ter um outro, digamos assim, formato. Então vamos começar colocando aqui um sistema de eixo XY. Olha, nós sabemos que o ponto médio desse segmento aqui é o vértice da parábola. Aliás, esse ponto pertence à parábola, por quê? Porque essa distância é igual a essa, se a gente pegou o ponto médio, então esse ponto aqui atende à definição de parábola. É o lugar geométrico dos pontos que são equidistantes, de um ponto dado e de uma reta dada. Então, esse ponto aqui atende a essa condição. Vamos chamar esse ponto de vértice, sim. Bom, o valor desse parâmetro aqui, aí tem uma diferença entre autores, tá? A matemática é universal, mas os nomes que são dados podem variar de um país para outro ou até de um autor para outro. Tem autores que chamam esse parâmetro aqui de P. E tem autores que chamam esse parâmetro de 2P. É igual a história do perímetro, né? Perímetro a gente chama de 2P porque toda hora tem que dividir por 2 para você não ficar cheio de frações, de denominadores 2. Então a gente chama logo de 2P. Bom, eu prefiro usar essa nomenclatura aqui porque ela é mais compatível com a elipse e com a hipérbole, tá? Mas você pode encontrar essa medida aqui sendo chamada de 2P, não tem problema nenhum. Se essa medida aqui for chamada de P, nós vamos ter aqui P sobre 2 e P sobre 2. Eu vou trabalhar desse jeito. Bom, vamos colocar um sistema de eixos cartesianos aqui. Eu vou escolher colocar a origem no vértice da parábola. Então, o nosso sistema de eixos vai ficar assim. O eixo X, eu coloquei uma reta paralela à diretriz da parábola, passando pelo vértice. E o eixo Y é o eixo de simetria da parábola. Então está aqui o nosso sistema XY. Vamos agora pegar um ponto P qualquer e obrigar esse ponto a pertencer à parábola. E aí vamos descobrir qual é a equação cartesiana dele. Um ponto P para pertencer à parábola, qual é a lei matemática que ele tem que obedecer? A distância do ponto até a reta tem que ser igual à distância do ponto até o ponto dado. Distância ao foco é igual à distância até a diretriz. Então essa distância aqui é igual a essa distância. Vamos calcular essas distâncias em função de x e y. Por exemplo, essa distância aqui está fácil de calcular, né? Ela vale essa medida, que é o y, né?
Isso aqui é a ordenada desse ponto nesse sistema de eixos. Esse pedaço aqui é y. E esse pedacinho aqui é quanto? Bom, esse pedaço é igual a metade do parâmetro da parábola. A gente está chamando o parâmetro de P. Então, esse pedacinho aqui vale P sobre 2. Esse pedacinho aqui também é P sobre 2. Então, repito, tem lugar que chama isso aqui de P e P. O parâmetro é chamado de 2P no caso, mas a gente está trabalhando desse jeito aqui. Tá, então esse pedacinho aqui vale P sobre 2. Bom, então com isso a gente já tem essa distância aqui, a distância do ponto até a reta. Isso aqui vai ficar y mais P sobre 2. A gente quer que essa distância seja igual a essa, né? E como é que a gente calcula essa distância? Distância entre dois pontos. Para achar a distância entre os dois pontos, bom, a gente pode usar a formulinha, né? Raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Eu vou fazer com a fórmula. Fórmula da distância entre dois pontos. Então, essa distância é igual a essa, que é a raiz quadrada. Bom, esse ponto aqui é xy. Esse ponto aqui, ele tem quais coordenadas? Nesse sistema, as coordenadas do foco são 0, P sobre 2. 0, P sobre 2. Então, vamos fazer x menos x0 ao quadrado, vai ficar x2. E y menos y0 ao quadrado vai ficar y menos p sobre 2 ao quadrado. Y menos p sobre 2 ao quadrado. Pronto. Isso aqui já é uma equação cartesiana envolvendo x e y. Vamos dar uma trabalhada nessa equação? Vamos ter que elevar todo mundo ao quadrado para assumir com esse radical. Isso aqui vai ficar. O quadrado desse é igual a esse conteúdo aqui, esse radicando, né? Então isso aqui vai ficar y2 mais p2 sobre 4 mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai cortar esse 2, vai ficar yp. Bom, isso aqui é o quadrado do primeiro membro. E agora, para fazer o quadrado do segundo membro, é só eliminar o radical, né? Então, eliminando o radical, isso aqui vai ficar x2 mais isso aqui é o quadrado, que vai ficar y2 mais p2 sobre 4 menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar py. Aqui vão cortar algumas coisas, por exemplo, esse y2 vai cortar com esse y2. Aqui, P2 sobre 4 vai cortar com esse P2 sobre 4. O que que sobrou? YP é igual a x2 menos PY. Agora a gente passa esse PY para juntar com esse outro aqui, que é a mesma coisa. Vai ficar 2PY é igual a x2. Então, x2 é igual a 2PY. Essa é a equação cartesiana da nossa parábola. x2 é igual a 2p vezes y. Quer dizer, o x ao quadrado, por que x ao quadrado? Quando você tem uma parábola com essa orientação, você vai ter uma parábola da forma x12 alguma coisa vezes y. E é claro, a curva vai ser isso aqui que a gente já conhece, né? Então, x2 é igual a 2p vezes y. Agora, você pode ter também uma parábola com a concavidade invertida. No caso, como é que vai ficar a equação? É a mesma coisa que trocar aqui o sinal da parábola toda, né? Então você vai ficar com x2 é igual a menos 2p vezes y. Então essas duas parábolas, elas têm esses formatos. x2 é igual a 2py é uma parábola com esse aspecto. x2 é igual a menos 2py é uma parábola com esse aspecto aqui. Claro, é a mesma coisa que fazer y é igual a menos x2 sobre 2p. Agora, a gente também pode ter parábolas assim, ó. Uma parábola como essa aqui, qual é a forma da equação dela? y2 é igual a 2px. Quer dizer, o x é função de y2, então é alguma coisa assim. Agora, se a gente tiver uma parábola com essa orientação, a equação dela vai ficar y2 é igual a menos 2px. Então, de acordo com os termos que você tem, com os sinais, você identifica rapidamente qual é a orientação que essa parábola tem. Então, nós mostramos aqui que a parábola definida pela nossa propriedade geométrica,
ela é, no plano cartesiano, uma equação do segundo grau envolvendo x e y. Então, vamos descobrir onde é que fica o foco dessa nossa velha e conhecida parábola lá do 9º ano. O vértice está na origem, mas onde que está o foco? Bom, no caso a gente vai lembrar que a forma geral de uma parábola com a origem no vértice é uma dessas 4 formas aqui. No caso, essa aqui é como? Então, lembrando que o 2p da parábola é o número que aparece multiplicando aqui o y. No caso aqui é 1. Então, o 2p dessa parábola vale 1. Sendo assim, o p vale meio. Bom, quando você tem essa parábola com esse parâmetro aqui chamado de p, a gente fez com o parâmetro p, né? Onde fica o foco mesmo? Bom, a distância aqui, a gente tem ela valendo p sobre 2. Lembra lá da nossa figura, né? Olha aqui, a gente deduziu essa fórmula colocando isso aqui, p sobre 2 aqui e p sobre 2 aqui. Então, o p sobre 2, que é a distância entre o foco e o vértice, é o que? A 4ª parte desse número que está multiplicando o y aqui. Então, esse coeficiente aqui é o quádruplo dessa distância. Bom, então é a mesma coisa que dizer que o quádruplo dessa distância aqui é 1. Então, essa distância é quanto? É 1/4. Sendo assim, o foco dessa parábola está no ponto 0, 1/4. Então, 0, 1/4 é o foco dessa parábola nossa conhecida lá desde o 9º ano, né? Ela tem um vértice na origem e o foco nesse ponto 0, 1/4. Agora vamos encontrar o foco da parábola que está no nosso problema, né? Calma aí, só tem um problema. Essa parábola da nossa questão lá da AFA, ela está com esse tipo de equação com vértice na origem? Não. O vértice dela está fora da origem. Como é que a gente faz? Olha só, quando uma parábola tem qualquer uma dessas formas aqui, a gente chama isso aqui de forma canônica. Então, a forma canônica é quando o vértice está na origem? Não necessariamente. Você pode escrever uma equação de parábola em forma canônica, mesmo com o vértice fora da origem. É igual a circunferência. A circunferência não tem uma equação assim? X menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Isso aqui é a equação da circunferência com o centro no ponto x0, y0. Se o centro tivesse na origem, como é que ia ficar essa equação? x2 mais y2 é igual a r2, né? Então, uma circunferência com centro na origem, raio R. Aqui, uma circunferência com centro no ponto x0, y0 e raio R. A mesma coisa a gente pode fazer para a parábola. Se você não tem a equação da parábola nessas formas aqui, você pode, digamos, completar os quadrados para colocar ela desse jeito. Isso, no caso, é chamado de forma canônica também. Então, você pode mexer na equação para colocar ela desse jeito assim. Y menos y0 ao quadrado é igual a 2p que multiplica x menos x0. Uma parábola assim é uma parábola muito parecida com essa. Ela tem o mesmo formato, só que o vértice dela não está no ponto 0, 0, está no ponto x0, y0. Ela seria assim, ó. Por exemplo, essa aqui é da forma y2 é igual a 2px, né? Ela seria assim, ó. Claro que no caso não é uma função, né? Ela é uma equação em xy que representa uma parábola. Então, o vértice está no ponto x0, y0. Isso aqui, tem autores que dizem que isso aqui é forma canônica também. É aquilo que eu falei. A matemática é universal, mas o nome que se dá varia de um autor para outro, tá? Eu chamo isso aqui de forma canônica também. Se você completar os quadrados, você tem uma forma canônica. E aí você pode descobrir o foco facilmente. Lembre-se que essa distância aqui é a 4ª parte desse coeficiente. Tá, então vamos fazer isso aqui com a parábola do nosso problema? Ela é assim, a gente tem que colocar ela numa dessas formas canônicas aqui. Quer dizer, claro que aqui tem y ao quadrado, então ela deve ser alguma coisa do tipo y2 é igual a 2px, né? Claro, se o x está aparecendo aqui no primeiro grau e o y está aparecendo no segundo grau, ela deve ser alguma coisa assim. Então vamos completar os quadrados aqui para o y e o x não vai ter quadrado, né? É só você colocar ali em evidência. Então, mexendo nessa expressão para ela ficar igual a essa, a gente tem y2 é igual, passa todo mundo para o segundo membro para ficar assim,
Bom, então o primeiro membro já está desse jeito, o segundo membro vamos fazer ficar desse jeito. Para isso vamos colocar menos 4 em evidência. Então isso aqui vai ficar menos 4 que multiplica x menos 1. Tá, então a gente conseguiu colocar a parábola do nosso problema nessa forma. y2 é igual a menos 4 que multiplica x menos 1. O que a gente pode descobrir daqui então sobre essa parábola? Onde está o vértice dela? O vértice são esses números que estão acompanhando o x e o y. O x está acompanhado aqui do 1 e o y está acompanhado do 0. Então o vértice dessa parábola é o ponto 1, 0. E para achar o foco, a gente vai usar aqui esse número que está multiplicando esse termo. Ele vale 4 vezes a distância entre o vértice e o foco. Então é só pegar isso aqui e dividir por 4. Essa distância é 1. Então isso aqui já responde o que o problema pede. Ele quer saber a distância entre o foco e o vértice. É 1. Quer dizer, o cara que apenas decorou isso, ele pode olhar para esse 4 aqui, dividir por 4 e falar é 1. Mas aqui eu expliquei o porquê disso, né? Agora, se eu perguntasse onde fica o foco? Bom, aí você vai ter que ver a orientação dessa parábola. Olha, ela é dessa forma, y2 é igual a 2px. y2 é igual a 2px, ela pode ser ou assim, com cavidade para a esquerda ou para a direita. E vai ser para a esquerda ou para a direita. Olha que aqui você tem um número negativo. Então, ela é desse jeito aqui, com a concavidade para a esquerda. É no sentido negativo, né? O y2 está no sentido negativo do x, tá? Tá, então a nossa parábola, ela tem esse aspecto. O vértice é o ponto 1, 0. O vértice a gente já encontrou que é o ponto 1, 0. E a distância entre o foco e o vértice, que é a quarta parte desse coeficiente, vale 1. Só que 1 para a esquerda, é um negativo, né? 1 para a esquerda. Então, o foco está uma unidade à esquerda desse vértice. Isso vai cair exatamente na origem, né? Sim, o foco dessa parábola é a origem, é o ponto 0, 0. Que interessante. Mas o problema não perguntou isso. O problema perguntou apenas a distância entre o foco e o vértice, que é 1. Então isso responde o problema. Claro que se ele perguntasse onde está o foco, aí você teria como descobrir. Sabendo essa distância, sabendo se está para a esquerda ou para a direita, se for positivo ou negativo, sabendo onde fica o vértice, que você descobre completando os quadrados aqui, você localiza o vértice, aí com isso você acha onde fica o foco. Então, resumindo, para encontrar o foco e o vértice de uma parábola, você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai completar os quadrados para ficar com a equação usando x menos x0 e y menos y0. Esse ponto x0, y0 é o vértice. Agora, claro, a forma da equação pode variar, né? Você pode ter, lembrando que aqui pode ser mais ou menos. Uma parábola desse jeito, ela é x em função de y. Ela é assim, ó. Se aqui você tiver um número positivo, se você tiver aqui um número negativo, ela é assim. E esse ponto aqui é o vértice, é esse ponto x0, y0. Aqui a gente tem o y no segundo grau e o x no primeiro grau, ela fica assim. Agora, se você tiver o contrário, se você tiver o x no segundo grau e o y no primeiro grau, mesma coisa, você completa os quadrados, o vértice é o ponto x0, y0, e o aspecto da sua parábola vai ser assim. Se esse coeficiente aqui for positivo, ela tem a concavidade voltada para cima, e se esse coeficiente aqui for negativo, ela vai ter a concavidade voltada para baixo. Em qualquer caso, para você encontrar a distância entre o vértice e o foco, você vai pegar a quarta parte desse coeficiente do termo de primeiro grau. Tranquilo, né?